Fala aí, galera, voltamos aqui. Vamos falar aí de repartição de competências, perfeito? Que é um tema bem complexo, na verdade, no direito constitucional, tá? As bancas gostam muito, né? Junto com direitos e garantias fundamentais, eu acho que a organização do Estado, né? Seja a CESP, FGV, FCC, IBFC, OCP, né? A gente vê que a cobrança é muito forte em cima de organização do Estado, tá? Especificamente repartição de competências, né? Que a gente está falando, na verdade, da parte orgânica, né? Vamos dizer assim, é a parte que dá autonomia dos estados, DF e os municípios. A Constituição, ela trabalha exatamente dividindo as competências administrativas, que são as competências de prestação de serviço público, né? E atividade típica do Estado. E também a gente observa, né, as competências de legislar, de editar as normas, perfeito? Então aqui a gente vai trabalhar primeiro, né, a priori, a gente vai trabalhar com os artigos, né, de competências da União e depois eu vou falar das competências dos estados e dos municípios, perfeito? Então vamos lá, primeira coisa, quando a gente fala aqui de competências, a gente tem que dividir esses 4 artigos mágicos que são importantíssimos para a prova, perfeito? O artigo 21, 22, 23, 24 traduzem ali as competências da União, perfeito? Essa pessoa jurídica de direito público interno, né, que tem atividades que a gente já falou aqui, tanto atividades como ente federativo, governo federal, prestação de serviço público, atividade para de pão duro, também ela tem o papel de representar a República Federativa do Brasil, né? Então, por força disso, a gente vai trabalhar aqui com esses 4 artigos, mas eu queria primeiro separar o seguinte: nos artigos 21 e 23, que são artigos ímpares, né? A gente vai falar aqui, ó, nesses artigos aqui, esse, né, e esse aqui, a gente vai falar de competências administrativas, perfeito? Essas competências administrativas ou competência material também são a competência de prestação de serviço público, né, e atividade típica do Estado, perfeito? Essas competências são competências da União, estão aqui. Só que até que ponto os outros entes da federação vão poder participar, né, com a sua autonomia? É isso que vai cobrar na tua prova, tá? Se você pega o artigo 21 da sua Constituição Federal, né, tem que estar com ela aí em mãos. Eu vou pegar aqui, né, no site, óbvio, no site do Planalto sempre está atualizado, tá? Já vou dando a dica. Então, se você pegar o artigo 21 da sua Constituição, tá lá, compete à União, perfeito? E aí você vai me falar, tá, professor, compete à União. Só que, o que eu preciso saber disso na hora da prova? Você tem que entender que esse artigo 21 aí são as competências, né, somente da União, perfeito? Então, o artigo 21 traz a competência que é somente, ó, bota aí a palavra, ó, somente da União, perfeito? Então, essas atividades aqui, essa prestação de serviço público é somente da União e não podem ser exercidas por mais ninguém, beleza? Então, o que a gente traduz esse artigo 21 aqui? Primeira coisa na hora da prova, que você tem que entender, aí eu não vou ficar destrinchando todo o artigo 21, que aqui a nossa União, né, o nosso governo federal, nosso ente federativo, no caso a União, ele representa a República Federativa do Brasil. Lembra que eu falei isso, né? Representa a República Federativa do Brasil. Então, se a gente pegar os 5 incisos, você vai separar exatamente isso. Você vai separar aí no seu caderno, sei lá, né? Então, aqui, ó, competências, né? Competências da União, que está lá no artigo 21 da sua Constituição Federal. Você vai pegar o inciso 1 ao inciso 5 e você vai ver aqui o papel da União exercendo essa competência como República Federativa do Brasil, perfeito? Você vai ver, né, que esse papel da União a maioria ali está como competência do presidente da República como função de chefe de Estado. Então, quando você vê o inciso 1, manter relações com estados estrangeiros
e participar de organizações internacionais, o que significa dizer? Que a União, e somente ela, pode, né, manter relações com o Estado estrangeiro. Então, exemplo, o presidente da República, essa é uma atribuição do presidente da República, ele vai no G20, ele vai participar de uma organização internacional, né? Ele vai na OMS, então ele vai participar de uma relação, né, internacional. Ou ele vai visitar a China, os Estados Unidos, a Alemanha, né, a Inglaterra, seja lá o que for, ele vai estar participando, né, de organizações internacionais, tá? Perfeito? Tranquilo? Isso daí, óbvio, né, fica bem fácil, bem tranquilo na hora da tua prova, tá? Beleza? Maravilha? Vamos continuar aqui. O inciso 2, se você reparar aqui, cadê o inciso 2? Ele fala também de outra competência que é da República Federativa do Brasil, ó, declarar guerra e celebrar paz. Se você observar, essa competência também é do presidente da República. Que é somente a União. A União tem quem? Tem o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, dentro das atribuições do presidente da República, artigo 84, fala lá, presidente da República, você declara guerra e celebra a paz. Claro, com autorização do Congresso Nacional. Óbvio, mas é ele que declara guerra. É o presidente que peita isso e vai lá e declara guerra. Porque é somente a União. Então, vamos pensar. Estado, você pode declarar guerra? Não, porque não é competência do Estado. Então, o governador não pode declarar, o município, o prefeito vai declarar guerra? Não pode, né? Porque essas funções não é funções de União, é de República Federativa do Brasil, tem estado de soberania, tá? Assegurar a defesa nacional, autorizar que força estrangeira transite no território nacional, né? Então, decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, você de cara vê essas competências como competência de República Federativa do Brasil, competências essas que o presidente exerce como chefe de Estado, né? Então, tranquilo na hora da prova? Beleza. Outros pontos que a gente tem que observar é que tem competências aqui que tem status de soberania, de segurança pública, né? Então, por exemplo, inciso 6 e inciso 7, material bélico, autorizar a fiscalização, né, a produção de material bélico. Então, é competência exclusiva da União, até errei o termo, né? Exclusiva da União, né? Emissão de moeda. Quem emite moeda não é a Casa da Moeda, não. Cuidado, que isso daí foi até uma questãozinha já da VUNESP há muito tempo atrás, acho que em 2014. Então, quem emite moeda é o Banco Central, tá? Quem fabrica moeda é a Casa da Moeda, perfeito? E aí, a gente tem também determinados serviços públicos são, né, prestados pela União ou por particulares. Olha que interessante, ou por particulares. Porque a gente observa que a competência é exclusiva da União, a titularidade é dela, mas ela pode abrir um processo licitatório e delegar por contrato, né, a prestação de serviço, mas a titularidade continua sendo da União. Então, bota aqui, ó, determinados serviços públicos, tá? Aqui, ó, bota um asterisco aqui, outro asterisco aqui, e a gente vai falar que determinados serviços públicos podem ser feita a concessão, permissão ou autorização desse serviço público. Só que ou a União pode prestar. Estado pode? Não. Perfeito? Então, primeiro o inciso 11, que trata, né, de telecomunicações. E aqui a gente tem que lembrar na hora da prova que determinados serviços públicos, muitas das vezes, tem uma agência reguladora. Então, um determinado serviço público, exemplo, telecomunicações. Perfeito? E aí você lembra, ó, Anatel, aí que maravilha, te ajuda na hora da prova, né? A Anatel é o órgão regulador, tanto é que o inciso 11 da Constituição fala explorar diretamente, ou a União explora diretamente, ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização de serviços, a criação de um órgão regulador, né? E outros aspectos institucionais. Perfeito? Esse é o inciso 11. O inciso 12 vem falar também de outros serviços públicos, por exemplo,
radiodifusão. Aí, ó, radiodifusão de sons e imagens. A gente lembra que, por exemplo, Ancine, né? Então, opa, ó o órgão regulador aí, né? Então, te ajuda. É o inciso 12, a linha A, serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens. Note-se, a gente tem as empresas de telecomunicações, né? No caso, empresas de radiodifusão, né? As radiodifusão, né? As emissoras, que elas prestam um serviço público que a Constituição diz. Elas recebem uma concessão de serviço público para prestar, né? A Record, Globo, SBT, né? Então, elas são particulares que exploram serviço público, que poderia ser exercido diretamente pela União. Pronto, é a televisão estatal. Beleza, tá? B, serviço de instalações de energia elétrica, tá? Aproveitamento energético de curso de águas, articulações com os estados, onde situam potenciais hidroenergéticos. Então, bota aí, ó, energia elétrica. Aí, tu vai lembrar da outra agência reguladora, energia elétrica. Quando você lembra dela, lembra do bolso, né? Que dói, que vem a conta da ANEEL. Aí, ó, tá aí, ó, tá? Na verdade, muita gente pensa assim, ué, mas por que os estados, né? Eles fazem as concessões para determinada empresa, né? Cobrar. E aí eu falo, opa, cuidado. A gente tem que lembrar que temos as distribuidoras, né? A Light, a Ampla, quem é do estado do Rio de Janeiro, são os que fazem o quê? Distribuição de energia elétrica, tá? Então, cuidado com isso, perfeito? Na hora da prova, tá? A gente tem o potencial energético, tá? Isso é um cuidado. Outro ponto também, a gente tem aqui navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. Então, navegação aérea, serviço, transporte rodoviário entre estados, interestadual e internacional de passageiros. Então, bota aqui logo, né, navegação aérea. Navegação aérea, né? ANAC. Aí, ó. E também rodovias, aí, ó, interestadual. Aí tem, acho que o DENIT, né? A NTT, Agência Nacional de Trânsito, né? Terrestre, a NTT, nas rodovias federais. Perfeito? Lembrei. Aí, que maravilha, né? Às vezes a bufa bate aqui, né? Tranca. Perfeito? Então, esses serviços públicos aí você tem que lembrar disso na hora da prova, tá? É um cuidadinho aí que a gente tem que ter. E continuando aqui, anotou bonitinho? Posso apagar? Posso, né? Então, volta aqui, ó. Posso apagar. Continua. Bota aí, anota mais um aí. Determinados serviços públicos são mantidos no Distrito Federal. Isso daqui é o inciso 13 e inciso 14 da nossa Constituição Federal. A gente tem que observar que o Distrito Federal, que é um órgão não, é um ente da federação autônomo, né, que presta determinados serviços públicos, perfeito? E determinados serviços públicos são mantidos pela União, exclusivamente. Então não pode nem o DF meter a mão nesses serviços públicos. Que a competência de organizar e manter, que é o inciso 13 e 14, a gente tem que observar, ó, primeiro, determinados órgãos de segurança pública, perfeito? Cuidado que, né, que o Distrito Federal, ele rege por lei orgânica, tá? Ele exerce atribuições que a gente vai ver de municípios e estados, né? Tem que tomar cuidado com isso na hora da prova. É vedada a sua divisão em municípios, tá? Não confundir o Distrito Federal com a capital federal, que a capital federal é Brasília, pelo amor de Deus, tá? Então, órgão de segurança pública, a gente pega aqui, ó, puxa aqui bonitinho e vem, ó, Polícia Civil, Polícia Penal, olha aí o novo órgão, né, pela emenda 104 de 2019, Polícia Militar,
e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal são mantidos pela União, perfeito? Cuidado, que a gente tem que tomar um ponto aqui, né? E lembrar que a nossa Constituição Federal disciplina no artigo, agora eu vou de cabeça aqui, artigo 140, cadê? 144, tá? 144, parágrafo 6º, fala que as polícias militares, o Corpo de Bombeiros Militares e as Forças Auxiliares e Reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distritais, aos governadores dos estados, ao governador do Distrito Federal e dos territórios. Isso daí, artigo 144, parágrafo 6º, redação dada pela emenda constitucional 104 de 2019. Então, pelo amor de Deus, se está com o vadimeco antigo, atualiza ele, né? Risca, faz bonitinho e tal, né? Então tem que tomar cuidado que isso daqui, ó, essa polícia penal é emenda 104 de 2019. Às vezes você anda com o vadimeco lá de 2005, né? Eu tinha um vadimeco muito antigo, tanto é que foi o primeiro vadimeco meu, foi da emenda 45 de 2004. Ai, que interessante, né? Vinha escrito assim no vadimeco, introduzido pela a reforma do judiciário. Aí, já tem a emenda da reforma do judiciário. Então, para tu ver o luxo, né? E aí, nesse caso, agora esse vadimeco já aposentou faz tempo, né? Não dá para você ficar com o vadimeco de 2004 e ficar atualizando ele toda semana. Jesus, né? Você tem que ter pelo menos um vadimeco, no mínimo, assim, do ano passado, mas você já ter ser sagaz, né, de saber que tem que alterar, ver uma emenda, ó, altera esse artigo aqui, né, dá uma riscadinha, bota alterado pela emenda tal. Isso que você tem que estar sempre atualizando, porque as bancas vai chegar uma hora que não tem mais questão, então elas vão trazer as atualizações, botar as atualizações mesmo, né? Então vamos lá, primeiro órgão de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, mesmo estando lá no Distrito Federal e sendo insubordinados ao governador do DF, são mantidos pela União, tá? É organizar e manter no Distrito Federal esses órgãos, tá? Então, mas eles são subordinados ao presidente, porque é o presidente que paga, né? É a União? Não, eles são subordinados aos governadores, né? No caso, ao governador do Distrito Federal. É isso que você tem que tomar cuidado na hora da prova, tá? Maravilha? Beleza? Então vamos em riba, continuando aqui. Outros órgãos aqui que a gente tem que remeter. Também eu queria fazer uma observação, que olha que interessante. O governador, né, lá do Distrito Federal, ele pensou assim, pô, caraca, e a Polícia Civil estava fazendo paralisação, estava meio, né, um trabalho meio morninho, assim. Aí o governador do DF chegou e, pô, gente, caraca, vamos trabalhar tal, vocês estão pleiteando uma gratificação aí, né? Então, vou dar uma moral para vocês, vou dar uma gratificação aí de mais 50% no vencimento para ajudar, né, a galera? Aí foram e votaram esse projeto de lei para aumentar, para dar um reajuste para a Polícia Civil, né? E a União ficou assim, ó. Ué, quem vai organizar e manter sou eu. Manter é dar dinheiro, é pagar. E aí eu te pergunto, você aumenta e sou eu que pago? E isso daí caiu no colo do STF. O STF editou a súmula vinculante número 39. Bota aí para vocês, ó. Súmula vinculante número 39. O que diz essa súmula vinculante número 39? Que compete à União legislar sobre vencimentos da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Essa súmula vinculante é antes de 2019, desse finalzinho aí de 2019. Por isso, ela não falava da Polícia Penal, mas entende-se também que é o mesmo sentido, né? Então, a súmula vinculante, ela vem falando, olha só, quem organiza e mantém, então é essa pessoa que vai legislar sobre algum aumento, algum reajuste, alguma gratificação para essa galera, tá? Beleza? Também, órgãos de jurisdição. Vamos lá, primeiro, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Olha que interessante, bota aí. E também o Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios. Esses dois órgãos aqui, primeiro que é o Poder Judiciário do Distrito Federal. É interessante, né, que é como se falasse assim, caraca, então o Distrito Federal, ele não tem autonomia no Poder Judiciário? Não. Na verdade, quem tem a competência de organizar e manter lá no Distrito Federal o Tribunal de Justiça é a União. Ele não tem essa competência própria de poder judiciário, de ter o seu poder judiciário. Tanto é que, de repente, determinadas competências ali no Tribunal de Justiça são passadas para o presidente da República, como escolher os magistrados, né? Quinto constitucional, algumas regras são definidas pelo presidente da República, tá? Não é para o governador do DF, tá? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é mais fácil você entender isso e visualizar, porque quando você pega o artigo 128 da sua Constituição Federal, que tem lá o Ministério Público da União, né? E fala lá, o Ministério Público da União, ele tem ramos, tá? Ele é dividido em ramos. E aí tem o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então você consegue visualizar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele é um ramo do MPU. Pronto, aí fica mais fácil. Mas o Tribunal de Justiça do DF, então, olha, cuidado. Eu não estou falando que não tem jurisdição no Tribunal de Justiça do DF. Tem jurisdição, tem a jurisdição dele definida, tá? Eu estou falando que quem vai organizar e manter os juízes, desembargadores lá do TJ, é a União e não o próprio Estado, tá? Então, olha que maravilha, né? Que benevolência, vamos dizer assim, que a União fez para o Distrito Federal. Deu uma carta de amor, né? Espetacular, meu amigo. Chamou para o show do Raça Negra porra, alegria, né? Tu imagina tirar um orçamento do Distrito Federal, tirar um orçamento de Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, cara, que já reduziu aí o orçamento em 15% e 20%. Tribunal de Justiça e Ministério Público, meu Deus ainda, né? Então, olha que ajuda maravilhosa deu a União para o Distrito Federal, tá? Foi, beleza, galera? Maravilha? Então, vimos esse artigo 21, dá uma lida nele, a gente bateu vários pontinhos aí importantes, né? De competência exclusiva da União. Bota aí, ó, olha a palavra mágica aqui, ó, saiu, né? Exclusiva da União, perfeito? Essa competência exclusiva, beleza? Foi, maravilha. Então, vamos para o artigo 23 da nossa Constituição, tá aqui, ó. O artigo 23 da nossa Constituição, que está bem aqui atrás de mim, aquele verdinho lindo, deixa eu sair aqui rapidinho, a gente tem que observar que compete, né? Primeiro eu vou ler o artigo 23 para vocês. E, professor, por que você está pulando o artigo 22? Tem algum problema com o artigo 22? Não. É porque eu estou falando primeiro das competências, ó, tá aqui, ó, administrativas. Então, você está vendo a primeira competência, que é exclusiva. Agora, você vai ver a competência do artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Opa! Então, essa competência do artigo 23 é chamada de competência que é comum, beleza? Significa dizer o quê? Que todos os entes participam. Olha que maravilha, né? Todos os entes da federação participam. Olha que luxo. Participam. Perfeito? Maravilha? Então, olha a diferença aqui. Caraca, você consegue ver um muro gigantesco aqui, ó, dividindo a competência exclusiva para a competência comum, não é? Você consegue ver um muro gigantesco. Porque na competência exclusiva é somente a União. Já na competência comum é de todos. Todos participam, bota aí, ó, nessa competência material comum. Aí, competência material comum, né? De prestação de serviço público e atividade típica do Estado, né? Então, vamos lá. Nesse artigo 23 aqui, o que a gente tem que remeter que é importante para a tua prova? Primeira coisa que você vai observar, que na competência aqui, esses entes participam no sistema mais ou menos de cooperação, né? Então, inciso 1, zelar pela guarda da Constituição, instituições democráticas, né, das leis, conservação do patrimônio público. Beleza. Isso daqui é exatamente
uma proteção de todo o Estado brasileiro, né? Inciso 2, a gente vai observar que é cuidar da saúde, assistência pública e proteção e garantia de pessoas portadoras de deficiente. Agora, se você parar para pensar, é como se falasse assim, pô, em âmbito federal a gente tem o Ministério da Saúde. Em âmbito estadual, a gente tem as secretarias estaduais de saúde, né? Em âmbito municipal, as secretarias municipais de saúde. Se você observar, a gente tem aqui um regime de cooperação, né, para cuidar da saúde e das pessoas portadoras de deficiência. Então você já mata isso na hora da prova, tá? Bota aí, cuidar da saúde, né? E proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, tá? Beleza? Então, artigo 23. Inciso 3, proteger os documentos, as obras e outro valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais, notáveis, sítios arqueológicos. Beleza? Também competência comum de proteger isso tudo, né? Proteger os documentos, as obras, tal, já viu? Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Aqui o inciso 5, olha aqui que maravilha, né? Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, pesquisa e inovação. Olha que tu vai lembrar na hora da prova. Pô, igual a saúde que a gente viu, pensa agora na educação, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem o Ministério da Educação, né? A gente tem as secretarias estaduais, né? A gente tem as secretarias municipais, perfeito? Se a gente observar, então, tem essa característica, né, de cooperação entre os entes na parte de ensino, pesquisa, né, e inovação, perfeito? E aí, se a gente pegar até o artigo 208 lá, que fala da educação, pô, a gente observa que é o dever do Estado com a educação ser efetivado mediante a garantia de o ensino médio gratuito, né, educação infantil e creche pré-escolas das crianças de até 5 anos de idade, acesso a nível mais elevado do ensino, né? Então, mostra exatamente essas características, né, de competência entre os entes, perfeito? Tanto é que o artigo 211, parágrafo 2º, fala: os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e os estados e DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, né? Então, deixando a educação infantil e o ensino fundamental serem para as prefeituras e também a participação dos estados, né, no ensino fundamental e ensino médio. Perfeito? Então, você está vendo aqui as competências comuns, né, da União. Maravilha? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Agora a gente vai falar da parte aqui da competência privativa, né? Agora a gente vai falar, na verdade, da competência de legislar, perfeito? Que é um ponto também bem, assim, aqui na verdade é mais de 60% de questões de prova, tá? Porque aqui é que vamos entrar no grosso, né? Nos artigos pares, vamos dizer assim, tá? Então bota aqui, ó, competência, primeiro aqui, ó, competência de legislar, perfeito? De editar as normas, maravilha? Então a gente vai falar aqui, por exemplo, o artigo 48 da nossa Constituição. Se você pegar o artigo 48 da nossa Constituição, fala da competência, né, do Congresso Nacional em criação de leis. Se você pegar o artigo 48 da Constituição, cadê? Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, não exigida para esta, né, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Então a gente observa que aqui a gente tem as competências, né, da União de legislar, que aí vai jogar para o Congresso Nacional para aprovação, né, de uma lei. Perfeito? Maravilha? Então bota aqui, ó. Primeiro vamos pegar o artigo 22 da nossa Constituição, que fala, né, compete, o artigo 22 fala assim, ó, compete privativamente à União legislar sobre, perfeito? Então, o que a gente tem? O artigo 22
fala da competência privativa. Perfeito? Esse ponto que a gente tem que observar. É privativa de quem? Privativa da União, beleza? Maravilha? Cuidado com isso, né? Primeira coisa, o artigo 22 fala da competência privativa da União e a gente tem que ver o parágrafo, na verdade, o parágrafo único, né? Que a gente tem que ver que a diferença da palavra exclusiva para a palavra privativa. É esse o grande mistério. Quando você remete à palavra privativa, você vai para o parágrafo único e fala assim, ó, lei complementar poderá autorizar aos estados, né, a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Então a gente observa aqui que a lei complementar pode dar a possibilidade dos estados participarem na matéria privativa da União, coisa que não ocorre lá na competência administrativa exclusiva. Somente a União. Estado, desculpa, você não encoste aqui, tá? É isso que você tem que entender. Já na matéria privativa, a União pode, olha a palavra pode aqui, primeiro, pode, bota aí, autorizar, né? Algumas bancas utilizam o termo delegar, mas aqui a gente vai utilizar o termo, né, conforme ali a Constituição, autorizar. Pode autorizar os estados, note que expressamente no texto da Constituição não está definido o Distrito Federal, tá? Mas, vamos lá, né? Mas como o nosso legislador, né, ele comeu um mosca, papou, né, sem querer, omitiu ali, tal, você vê que na competência estadual o Distrito Federal pode exercer essa competência, tá? Então vamos lá. Pode autorizar para os estados legislarem sobre questões específicas, bota aí, ó, questões específicas, olha que maravilha, né? Questões específicas, né? Pode legislar sobre questões específicas, desde que é só a União delegue, ó, pode, ato discricionário da União, por meio de lei complementar, perfeito? Cuidado com isso na hora da prova, né? Então, a União pode, né, ó, pode delegar por meio de lei complementar questões específicas sobre determinada matéria de competência privativa da União. Perfeito? Maravilha? E aí tem lá no artigo 22, inciso 1, né? Que o inciso 1 vai falar de um monte de campos de direito. Tanto é que falam assim, ó, decore o famoso capacete de PM. Essa porcaria aqui, ó, que vai te ajudar muito na hora da prova. Capacete de PM. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro campo do direito com a letra C, direito civil. Bota aí, ó, direito civil. Perfeito? Então, primeiro, direito civil é competência privativa da União. Beleza? Na verdade, inciso, continuando, né, que é o A, bota aí direito agrário. Agrário, né? O P aqui a gente bota de processual. Perfeito? O outro A aqui a gente puxa mais para baixo, né? E bota desculpa, gente, aeronáutico, tá? Direito aeronáutico. Aeronáutico, né? É competência. Aí, opa, direito comercial. Aqui, ó. Direito comercial é competência, né? Privativa da União. Perfeito? Também tem o direito espacial. Vou botar aqui, ó. Espacial. Espacial, né? Você que viaja pra caramba na prova, então, esse direito é o seu, né? Aí, T de trabalho. Olha que maravilha, né?
e é de eleitoral, tá? Eleitoral. Ai, que maravilha. Ficou uma merda, né? Isso aqui, mas tá bom. Perfeito? Então, civil, agrário, processual, aeronáutico, espacial, comercial, eleitoral e trabalho é competência privativa da União. Esse D aqui tá fácil. É de desapropriação, ó. Desapropriação. Ah, mas professor, eu tinha uma casa em determinado lugar e aí foram construir uma via e foi o município que me desapropriou. Perfeito. Mas por quê? A lei de desapropriação, que é competência privativa da União, deu essa possibilidade para todos os entes fazerem. Perfeito? É isso que você tem que entender na hora da prova, tá? Continuando aqui, a gente observa também que tem um outro P aqui, ó. Perfeito? E a gente tem o P, né? De quê? Vamos dizer assim, de penal, né? A matéria mais maravilhosa depois do constitucional. Então, direito penal. Tô brincando, né? Só para fazer uma média professor de penal, que eu odeio penal, eu não gosto mais não. Antigamente gostava, agora eu não gosto mais não. E M de marítimo, né? Esse marítimo também aqui, marítimo. Direito marítimo, né? Então, beleza? Maravilha? Tranquilo? Isso daqui são as competências que estão no artigo 22, inciso 1, que tem esse mnemônico aqui para ajudar na hora da prova. Por quê? Muitas bancas, elas trabalham exatamente com o que é. Aí bota lá, ah, isso daqui é competência o quê? Privativa ou é competência concorrente? Já estou até falando do artigo 24, que está aqui, ó. E eu vou falar dele, beleza? Vamos lá, vamos analisar aqui rapidinho. Competência no artigo 22. Vamos ver algumas competências? Por exemplo, competência que a gente tem no artigo 22, competência do direito civil, comercial, né? Processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, a gente viu. Desapropriação, requisições civis e militares em caso de iminente perigo público, né? Em tempo de guerra. Água, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Se você parar para pensar, a gente viu lá na competência de administrar, tá aqui na de legislar, né? O serviço postal também, competência privativa da União. Sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais. Política de crédito, câmbio, seguro, transferência de valores, comércio exterior e interestadual, né? Diretriz da Política Nacional de Transporte, regime de porte, navegação, lacustre e tal. Trânsito e transporte também, Código de Trânsito Brasileiro é competência privativa da União, né? Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Nacionalidade, cidadania e naturalização, pô, isso daí, meu amigo, é estado de soberania, nacionalidade, né? Populações indígenas, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, né? Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para exercício de profissões. Organização judiciária do Ministério Público, da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, bem como organização administrativa desse, tá? Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, da Defensoria Pública dos Territórios, cuidado que a Defensoria Pública do Distrito Federal é mantido pelo próprio DF, viu lá, né, quando eu falei da competência de organizar e manter no DF, eu falei, ó, Tribunal de Justiça e Ministério Público, não falei da porcaria da Defensoria Pública, cuidado com isso, tá? Eu falo em Defensoria Pública, porcaria, não no órgão, tá? O órgão é importantíssimo, tá? Só cuidado que é muita informação, tô falando no sentido de muita informação que a gente tem, tá? O inciso 20, sistema de consórcios e sorteios. E aí eu queria fazer um comentário aqui da súmula vinculante número 2, tá? Porque há muito tempo atrás, não sei se o pessoal era da época, que tinha bingos, loterias, né? Na verdade tem loteria, o negócio é bingo. E aí a súmula vinculante número 2 do STF, óbvio, é vinculante do STF, fala que é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre o sistema de consórcios e sorteios. Tanto é que o inciso 20, né, fala exatamente isso. O sistema de consórcios e sorteios é competência privativa da União. Inclusive bingos e loterias, tá? Então, o Estado, a União vedou a possibilidade de ter bingos. O Estado vou autorizar por meio de lei. Não pode, tá? Cuidado com isso na hora da prova. Perfeito? Maravilha, então. Tá? Falamos aqui, né,
Também eu queria fazer uma observância, deixa eu ver se eu tenho aqui, se está aqui no material, não me lembro agora de cabeça. Não está no material. Na verdade, essa competência aqui, a gente tem a súmula vinculante número 2, né? Consórcio, né? Incluindo bingos e loterias, é competência privativa da União. Súmula vinculante número 39, perfeito? Competência, na verdade, é competência privativa da União definir a remuneração, os vencimentos, né, das polícias, perfeito? E também queria falar sobre a súmula vinculante número 46. Essas 3 súmulas aqui são muito cobradas em prova. Por quê? O crime de responsabilidade, a nossa Constituição Federal, lá no artigo 86, né? Deixa eu pegar aqui. 85, desculpa. Parágrafo único fala assim, ó, sobre os crimes de responsabilidade, o parágrafo único fala assim: esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então, a nossa Constituição, se você pegar os crimes de responsabilidade, vão ser definidos em quê? Lei especial. Porra, que luxo, né? Lei especial. O que é lei especial? E aí, o STF falou, olha só, essa súmula vinculante número 46, essa lei especial, primeiro, que essa lei especial é uma lei federal, tá? Então, cuidado na hora da prova, que essa lei é uma lei federal, tá? A súmula vinculante número 46 fala: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Opa! Então essa lei especial, primeiro, que é uma lei federal, né? E competência privativa da União, perfeito? Mas aí o que você tem que lembrar na hora da prova? Primeiro, essa súmula, essa lei especial vai definir o que são, né? O que é crime de responsabilidade. Ela vai definir os crimes de responsabilidade, a definição dos crimes de responsabilidade, perfeito? E segundo, ela vai trabalhar também sobre o procedimento. Só que a pergunta que vem é o seguinte: os crimes de responsabilidade de quem? Dos chefes do executivo. Mas só do presidente da República? Não. Do presidente da República, do governador e do prefeito. Então, quer dizer, o que a gente observa? Que se um prefeito cometer um crime de responsabilidade, onde vai estar a definição de crime de responsabilidade e o processo para julgamento? Nessa lei especial. Mas se o município criar uma lei definindo o procedimento próprio, é inconstitucional, porque essa lei é competência privativa da União. Mas a União delegou? Não. Então pode fazer? Não. É isso, cuidado que você tem que ter na hora da prova. Isso daí é pegadinha clássica, tá? Cuidado com isso, perfeito? Então a competência privativa aqui é da União, mas ela pode autorizar para os estados somente questões específicas por meio de lei complementar. Se a União não delegar, o que os estados podem fazer? Nada. Perfeito? Esse cuidado também que você tem que ter na hora da prova. Maravilha? Beleza? Maravilha. Então, galera, fechamos, né? No próximo bloco a gente continua.